Testando. Opa, opa. Alô, alô. Teste. Alô, teste. Testando, teste. Testando. Alô, teste. Testando. Indo bem? Foi? Pode? Vamos lá então, gente. Bom dia a todos. Vamos dar início aqui ao nosso segundo encontro. Hoje a gente tem bastante assunto, obviamente. Ontem nós já tivemos, né? Hoje a gente vai dar continuidade aqui. A gente vai dar início à aula 3. Ontem nós matamos 2 aulas. Essa aula 3 aqui, ela é um pouco extensa, porque é neste assunto aqui que nós vamos falar de débitos e créditos. Então, nada melhor do que uma manhã de sábado para falarmos sobre esse assunto. Melhor do que ser no final do dia, né? Então, assim, vamos falar logo no início do dia. Não tão no início assim, porque alguns ainda estão meio sonolentos, mas já já a gente começa a falar sobre esse assunto, tá? Inicialmente é importante começar no nosso dia falando de conta, né? O que é uma conta na contabilidade? É um nome técnico que identifica qualquer elemento que pertence às demonstrações contábeis. Ou seja, se refere a uma conta que pode ser um ativo, passivo, patrimônio líquido, pode ser receita, pode ser despesas, e são divididas em 3 grandes grupos. Primeiro, contas patrimoniais. Contas que pertencem ao patrimônio da entidade, logo pertence ao balanço patrimonial. Então, ou seja, ativo, passivo, patrimônio líquido são conhecidos como contas patrimoniais, beleza? Uma das características das contas patrimoniais que, além de pertencerem ao balanço patrimonial, os seus saldos se acumulam com o passar do tempo. Ué, como assim, Anderson? Vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que a empresa ela tem um saldo na conta caixa, no dia 31 de dezembro de 2021, de R$2.000. Quando o ano vira, qual seria o saldo do caixa no dia 1º de janeiro de 2022? Os R$2.000. Se a empresa tem estoques de R$100.000 no dia 31 de 2 de 2001, quando vira o ano, qual é o saldo em estoque no dia 1º de janeiro de 2022? O mesmo valor. Então, as contas patrimoniais, elas acumulam saldos com o passar do tempo. Ou seja, elas aumentam, diminuem, mas elas vão acumulando o saldo. Beleza aqui? Tá? Agora, as contas de resultado pertencem à DRE,
que é a demonstração do resultado do exercício, que a gente vai bater nisso amanhã. Seus saldos são zerados ao final de cada exercício. Ué, como assim, Anderson? Vamos lá agora aqui para a gente entender. Bom, vamos imaginar que em 2021 eu tenha receitas de R$100 mil, despesas de R$80 mil, logo eu apurei um lucro de quê? De 20. Ou seja, receita é uma conta de resultado, despesa é uma conta de resultado. Uma vez feita a apuração do resultado, o resultado que nós falamos ontem, esse cara aqui é que vai pertencer posteriormente ao balanço patrimonial. Então, hipoteticamente, vamos imaginar que em 2021 eu já tenho aqui uma conta, aliás, o meu PL em 2021 já de R$100 mil. Isso iniciei o ano de X1, né? Vamos pensar aqui em janeiro de X1. Em dezembro de 2021, quando eu apuro o resultado, esses R$20 mil vão pertencer ao patrimônio líquido da empresa, ok para vocês? Então, essa conta aqui de lucro, ela é conta o quê? Patrimonial. Ou seja, a receita não é patrimonial, a despesa não é patrimonial. Quem é patrimonial é a conta de resultado final, ou seja, lucro ou prejuízo. Então, esse cara aqui vai aumentar o meu PL. Então, repara o seguinte, concordam, então, que o PL, por ser uma conta patrimonial, seu saldo vai sofrer um aumento? Ou seja, ele tinha R$100 mil no início de 2021 e com o lucro de 2021 passa a ter 120. Agora, uma vez apurado o resultado, essas contas se encerram, ok? Em 2022, nova apuração. Em 2023, nova apuração. Mas por que se encerram? Porque elas só pertencem ao exercício. Ou seja, contas de resultado daquele exercício. Ou seja, então, não há que se falar em mais de receita de 2021, nem a despesa de 2021. O lucro de 2021 passa a compor o patrimônio líquido dessa empresa em 2021. Ok para vocês aqui? Oi? Mesma coisa. Se eu tivesse aqui 80 mil aqui e 100 mil aqui, eu teria o quê? Prejuízo, né? De 20. E esse prejuízo de 20 iria diminuir o meu PL. Mesma coisa. Tá? Então, o PL pode sofrer aumento ou redução. Por isso que eu falo que ele acumula saldos. Tá acumulando. Ele pode acumular positivamente, né? Ou negativamente. Tudo bem para vocês aqui? Tá? Então, é uma informação importante aqui. Anderson, e as contas redutoras? Da onde surgiu isso? As contas redutoras ou retificadoras reduzem o saldo da conta que ela está vinculada. Ao longo das nossas aulas, eu vou apresentar diversas contas redutoras, tá? Mas eu vou mostrar aqui algumas que são mais usuais, pelo menos nesse primeiro momento, tá? Existe uma conta chamada depreciação acumulada, tá? O que é depreciação acumulada? Primeiro passo é o seguinte, vamos imaginar que eu tenha comprado esse ar-condicionado em 2020. Vou botar aqui, ó, 2020. Comprei um ar-condicionado por R$10 mil. A vida útil estimada desse cara, 5 anos. Então, em tese, a depreciação anual vai ser de R$2 mil por ano. Ok para vocês aqui? Beleza? Tá? Então, olha que interessante. Vamos imaginar que isso aqui seja janeiro de 2020. Em dezembro de 2020, eu vou reconhecer uma despesa de depreciação no valor de R$2 mil e uma conta chamada depreciação acumulada no valor de R$2 mil. Mas como aí, Anderson? A despesa é conta o quê? De resultado. E a depreciação acumulada é conta o quê?
patrimonial. Mas por que ele é considerada conta redutora? Porque no balanço patrimonial, olha como que vai ser apresentado o ativo. Ou seja, eu vou ter aqui uma máquina, né, de ar-condicionado que foi adquirida por 10 mil e uma conta redutora de depreciação acumulada de R$2.000. Então, ou seja, a conta redutora, ela aparece no balanço reduzindo o saldo da conta que ela está vinculada, porque a depreciação acumulada tem relação com essa máquina que eu comprei. Ok para vocês? Então, ou seja, esse cara aqui vai para minha DRE, diminui no meu lucro, e esse cara aqui é uma conta redutora, mas pertence ao balanço patrimonial. Aí vamos pensar em 2021. Em dezembro de 2021, eu tenho a mesma coisa, mais uma despesa com depreciação de 2.000 e, de novo, uma depreciação acumulada de 2.000. Agora, né, essa conta de despesa foi encerrada no próprio ano de 2020. Essa conta aqui pertence ao balanço. Em 2021, outra conta de resultado, que vai zerar também em 2021. Agora, essa vai permanecer onde? Aqui. Ou seja, então, no segundo ano, o que eu botei aqui? De 4. No terceiro ano, a mesma coisa. Aqui vai ser 10.006. No quarto ano, mesma coisa, 10.008. E no quinto ano, 10.000 e 10.000. Ou seja, então repare que as contas patrimoniais acumulam saldos, mesmo que sejam as contas redutoras. Conseguem perceber isso aqui? Agora, todo ano eu vou ter uma despesa com depreciação. Só que essa despesa aqui, ela vai para onde? Vai para DRE. Ela vai zerar. Por quê? Porque eu vou confrontar receitas com as despesas. Receitas com as despesas. Receitas com as despesas. Vai ter isso aqui, todo ano. Mas a conta de depreciação acumulada, ela vai acumulando no balanço. Ok para vocês aqui? Isso é um exemplo de conta redutora. Um exemplo apenas. Todos conseguem visualizar isso? Sim? Tá? Zerou. Ou seja, não tem, a princípio não vai mais depreciar. Vai ficar lá. Não, ele vai ter o registro lá como totalmente depreciado, né? O certo é, enquanto esse equipamento... A gente vai falar muito sobre depreciação, acredito que ainda hoje, se não amanhã. O certo é, enquanto houver vida útil econômica, esse cara precisaria ser depreciado, por mais que a empresa faça a revisão da sua vida útil. Então, por exemplo, eu estimei em 5 anos. Pô, mas chegou no final do quarto ano, porra, esse cara vai ficar mais 2 anos. Então, o certo é a empresa revisar a vida útil. Então, esse valor residual não deveria ser depreciado por mais 1 ano, e sim por 2. Aí, obviamente, a depreciação ia ser menor aqui nos próximos anos. Então, o certo é esse. Porque se esse cara está no balanço e ainda tem um benefício econômico, se vier algum auditor de fora, né, ele pode falar assim, pô, cara, tu tá com um bem aí que tá usando ainda? Como é que tu depreciou ele todo? Tudo bem que para fins fiscais isso pouco importa, tá? Porque existe uma lógica para tributação disso. Agora, para fins contábeis está errado, né? Agora, na prática, infelizmente, quem não adota as normas completas, né, acaba deixando os itens lá sem depreciação e o item lá, né, sendo usado normalmente. Anderson, e se eu vender aquele equipamento? Porra, eu posso ter o ganho sobre capital. Né? Ou seja, então se eu vendo um ativo imobilizado que já não tem vida, né, não tem valor contábil nenhum, qualquer valor que eu venda ele, eu tenho o quê? Um lucro na operação, né? Se o cara tem valor 0 e eu vendo por 20, pô, tive um lucro de 20. Aí esse lucro de 20 é o quê? Um fato permutativo, modificativo ou fato misto? Então, se tiver algum valorzinho contábil que seja, vai ser fato misto. Né? Porque eu vou baixar o valor... assim, se tiver um valorzinho residual, né? Qualquer que for. R$1. Só para constar lá, né? R$1. Pô, ele vende por 20 mil, pô, baixo os 20 mil. Perdão, baixo R$1, gero caixa de 20 e meu ganho é a diferença. Então, eu tenho um fato
misto ali aumentativo. Né? Então, essa é a lógica. O certo é a empresa depreciar conforme a vida útil. Se ela entender que eu vou ter mais vida útil, estico a vida útil dela e diminuo a depreciação. Tá? Esse é um exemplo de conta redutora. A gente vai falar sobre vários. Um outro que é muito comum é o seguinte. Muito comum mesmo, tá? Opa, vou precisar, porque tá bem clarinho aqui. Valeu. Quando uma empresa constitui o seu capital social, ou seja, eu tenho 2 sócios, 3 sócios, 4 sócios, que seja, né? Aí cada sócio vai colocar um dinheiro na empresa, ou vai integralizar um bem e tal. Então tudo isso tem que ser no contrato social. Só que acontece, existem 2 momentos. Um momento que eu prometo integralizar e um momento que efetivamente eu integralizo. Mas como assim, Anderson? Nós dois vamos abrir uma empresa, cada um colocará 50 mil reais cada. Eu prometo colocar 50 mil reais cada. Mas naquele momento do contrato social, nós só colocamos 40 mil reais cada. Então, ou seja, olha que interessante isso. No contrato social, diferença, né? No contrato social, eu prometi 100 mil reais. Só que naquele momento, eu só integralizei 80. Então, vocês concordam que falta integralizar 20 mil reais? Como é que fica isso no balanço patrimonial? Meu capital social precisa ser informado inicialmente com o valor que está no contrato, de 100 mil. Aí vou chegar lá agora. Aí o que acontece? Como eu só integralizei 80... capital a integralizar no valor de 20. Logo, eu integralizei aqui 80. Repare que fica 80 e 80. Mas eu preciso mostrar que falta integralizar 20. Consegue perceber isso? Porque eu prometi 100, mas só coloquei 80. Então, esse cara também é um caso de conta redutora. Consegue visualizar isso? Quando nós, de fato, aportarmos os demais 20, o que vai acontecer? Esse cara some. E aqui vai ter o quê? Os 100 mil reais. Tudo bem aqui? Sim. Ou seja, se eu integralizo de 2 em 2, ficaria 18, 16, 14. Na verdade, a conta redutora, ela é patrimonial. Ela reduz uma conta de um patrimônio. Né? Só que ela, com o passar do tempo, no caso de depreciação acumulada, ela vai aumentando. E nesse caso específico, ela vai o quê? Diminuindo. Ela pode acumular tanto para mais quanto para menos. Beleza? Tá? Um outro caso emblemático, que aí vai envolver um lançamento contábil, não agora, né? Mais para frente, já falar sobre esse assunto. Algumas bancas falam muito sobre esse assunto. Já ouviram falar em antiga PDD, que é a provisão de devedores duvidosos, né? O banco faz muito isso, né? Quando faz empréstimos, né? Ele acaba fazendo uma provisão, né? De não recebimento. Mas não se chama mais PDD, se chama PSLD. Chama isso aqui, ó. Eu vou botar aqui no quadro. Esses exemplos estão no material de vocês, tá? O que é uma PSLD? É uma perda estimada com crédito de liquidação duvidosa. Porra, que nome horrível. Eu falei, não foi eu que dei. Né? Aqui é o seguinte, olha, a empresa vende a prazo para um monte de gente. Porra, mas tem uns caras ali que ela fala assim, pô, cara, desse cara aí eu acho que não vou receber não, meu irmão.
cara está ferrado, está aí na falência, está com dificuldade. Então, lembra que a prudência é um princípio contábil? Então, por prudência, o que eu deveria fazer? Pô, vou reconhecer uma perspectiva de perda ali, para eu não contar com aquele recurso. Se ele vier, ótimo, mas por prudência eu coloco essa perspectiva de venda. Então, vamos imaginar que a empresa tenha feito uma venda, gerou uma receita de venda de R$ 100 mil, né? A prazo. Então, ou seja, vocês concordam então que eu não tenho caixa aqui, né? Ainda, né? Eu tenho contas a receber, que eu posso chamar esse cara aqui de clientes, tá? A conta que normalmente o pessoal usa é cliente para venda a prazo. Beleza. Aí, considerando que eu tenho uma receita de 100 e despesa de 0, em tese, lucro de 100, ok para vocês? Então, o lucro vai pertencer a quem? Ao PL aqui de R$ 100 mil. Beleza. Só que aí, com o passar do tempo, a empresa tem uma perspectiva de perder 20%, ou de não receber, né? 20% desses 100. Então, como é que fica essa questão? Essa perda, ela é uma despesa para DRE, que gera uma conta redutora da conta cliente. Ou seja, então, eu vou ter uma despesa de 20, que aí vai diminuir aqui esse meu lucro em 20, e eu vou ter uma conta redutora chamada de PCLD de 20. Então, ou seja, reparem que esse cara aqui reduz o saldo desse valor que eu estimo a receber. Mais à frente eu vou tratar desse assunto com mais detalhes, tá? Porque ele não acaba por aqui. Só estou mostrando aqui as funções das contas redutoras. Tudo bem para vocês aqui por enquanto? Tá? Porque esse cara envolve outros lançamentos depois. Por que isso? Porque isso aqui é uma perspectiva de perda. Ela pode se realizar ou não, né? Se for parar a pensar, né? Ou seja, vai que eu receba tudo. Ou só né? Ou só, sei lá, eu perco só 10. Eu botei 20. Aí posso perder mais. Então envolve outros lançamentos. Eu queria mostrar a figura aqui da conta redutora. Por enquanto, tranquilo para vocês aqui? Assim, por que ela existe? Tudo bem? Tá? Não, a dívida trabalhista, possivelmente, ela envolve o quê? Uma provisão, mas não é redutora do ativo, é um passivo. A gente vai falar sobre isso ou hoje ou amanhã, né? Ou seja, a gente vai envolver uma provisão, tem um CPC próprio para isso, que é o CPC 25, que trata de passivos, provisões, né, e ativos contingentes. Ou seja, a dívida trabalhista ela gera um passivo que envolve grau de estimativa. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho uma ação contra a minha empresa e eu tenho aí a perspectiva de perda ou não perda. Eu vou ter que consultar os meus advogados. Aí, na norma, ele fala o seguinte, olha, você só reconhece se for provável a perda. Aí tem que analisar se é provável, possível ou remota. A gente vai falar sobre isso amanhã. Se for provável, ela reconhece no passivo, mas com o valor estimado. Tá? Se não for provável, não reconhece. Aí vai colocar nota explicativa. Tá? A gente vai falar sobre isso amanhã. Tá? Mas é diferente dessa perda aqui. Tá? Até aqui tudo bem para vocês? Tranquilo? Tá? Aqui são outras terminologias, né? Que, assim, para fiscal isso nem cai tanto não, tá? Mas, pô, tá no material, eu vou falar. Não, vou fazer melhor. Vou fazer melhor. Eu vou pular aqui esse cara agora e vou falar de plano de contas, natureza do saldo das contas, que eu já falo de débito e crédito, depois eu volto para esse cara aqui, tá? Porque é mais importante. Bom, Anderson, você está falando de plano de contas? O que é plano de contas? Está aqui, ó, plano de contas.
Então vamos lá, galera. Qualquer empresa ou qualquer entidade que faz contabilidade, obrigatoriamente precisa ter um plano de contas. O que é um plano de contas? É um conjunto de contas, né, que devem ser utilizadas pela empresa. Ou seja, não existe a empresa registrar seus lançamentos em contas que não estejam cadastrados no plano de contas. Então, o plano de contas é um grande rol ou elenco de contas que a empresa utiliza nas suas escriturações, nos seus lançamentos contábeis. O rol e elenco de contas envolve o nome de cada conta e seu respectivo código, porque é muito mais fácil você identificar a conta pelo código do que pelo nome. Não parece ser mais fácil isso? Vamos pensar numa conta bancária. Conta bancária, se você tiver a conta bancária em 10 bancos diferentes, por exemplo, meu nome é Anderson Fumax Mendes de Oliveira. Algum banco pode botar Anderson F. Mendes de Oliveira, outros Anderson Fumax M. Oliveira. Porra, e se eu procurar pelo nome completo, vai dar problema. Ora, se for pelo meu CPF, batata, né? Então é muito mais fácil eu procurar pelo código do que pelo nome. Claro que o código identifica o nome. É ótimo, né, que eu precise saber o nome, mas o código é muito mais funcional. Tá? Então eu tenho o rol de contas. No material de vocês tem até um exemplo de plano de contas. Tá? Agora, cada empresa tem que ter seu próprio plano de contas. Por quê? Cara, uma empresa comercial não pode ter o mesmo plano de contas de uma empresa industrial. Por quê? Porque a empresa industrial tem matéria-prima, tem produtos em processos, produtos acabados. E na empresa comercial não tem nada disso. Ela tem o quê? Estoque de mercadorias. Pronto. Então eu não posso copiar um plano de contas de uma empresa e colocar como meu. Eu preciso adaptar a minha realidade. Então é super flexível. A empresa pode adotar o plano de contas que ela quiser para ela. Ela pode incluir, alterar, excluir contas. Agora, eu só não recomendo, na prática, que você exclua contas que você já usou em algum momento. E não utilize códigos novos em contas que você já usou em algum momento, porque ela tem um histórico. Ela tem um histórico. Se você for fazer uma auditoria para trás, aquela conta ali teve um histórico. Então, ou seja, eu sugiro ocultar só, ou desabilitar aquela conta e criar um código novo para uma outra conta. Não utilizar, né, o mesmo código para uma conta que já era utilizada. Tá? Bom, então eu tenho aqui o rol, elenco de contas, função e funcionamento de cada conta. O que seria isso, Anderson? Vamos lá. Em que momento eu utilizo a conta estoques? Toda vez que eu comprar estoques, toda vez que eu vender estoques. Então, ou seja, a função da conta estoques é justamente quando a empresa transaciona com seus estoques. E o funcionamento? Aí vocês vão ficar doidos agora, né? Bom, a conta estoques é uma conta de ativo. Ela é aplicação ou origem de recursos? Aplicação, né? E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui. Por ser aplicação de recursos, é uma conta com natureza devedora, que a gente vai botar um quadrinho aqui para ficar lindo. Vai ser lindo hoje, vai ser lindo, vai ser lindo. Estou emocionado aqui, né? Então, ou seja, toda vez que eu aumento minha conta estoques, eu debito a conta estoques. Toda vez que eu diminuo a conta estoques, eu credito a conta estoques. Por quê? Porque ela é uma conta devedora. Mas por que é devedora? Porque ela é ativa a aplicação de recursos. Vou botar um quadrinho aqui para a gente... Eu só estou mostrando a questão do funcionamento aqui. Então, o plano de contas tem que ter esse funcionamento. Tá? E também tem aqui as demonstrações contábeis padronizadas, com base, né, no seu conjunto de contas. Então, no material de vocês aí, vocês têm um modelo de plano de contas. Mas como é que fica isso aqui, Anderson? Eu vou segregar no banco de contas o que são contas sintéticas das contas analíticas. As contas sintéticas não recebem lançamento. Não recebem lançamento. Por quê? Porque funciona assim mais ou menos, ó. Ou seja, a conta ativo
não recebe lançamento. A conta ativo circulante também não recebe lançamento. E a conta disponibilidade também não recebe lançamento. Quem recebe lançamento é a conta caixa, que vai aumentar a disponibilidade, que vai aumentar o ativo circulante, que vai aumentar o ativo. A conta banco, neste caso específico, ela é conta analítica, então ela recebe lançamento. Então ela ajuda a aumentar o saldo da disponibilidade, do ativo circulante e do ativo. Então, ou seja, mas a conta banco sempre vai ser analítica? Nem sempre. É por quê? Se a empresa tiver conta bancária em cinco bancos. Então, o que eu teria que fazer aqui? Eu teria que pegar 1.1, botar aqui, ó. 1.1.1.2. Botar aqui, ó. Banco 1.1.1.2.1 CEF 1.1.1.1.2.2 Itaú 1.1.1.2.3 BB, né? Então, ou seja, se ela tem mais de uma conta bancária, a conta banco passa a ser o quê? Sintética. E as demais contas analíticas. Então, por isso que eu falo, não tem uma receita de bolo para plano de contas. Cada empresa vai ser o seu. Então, estou só mostrando aqui os elementos que devem figurar por esse plano de contas com as suas devidas formalidades aqui. Então, ou seja, obrigatoriamente preciso ter o rol de contas, o elenco de contas com seu nome, com seu código, né? A função, o funcionamento, ou seja, em que situações eu uso a conta banco? Porra, toda vez que a empresa pagar alguma coisa através de banco ou receber alguma coisa através de banco. E qual o funcionamento? Banco também, aí vai ficar lindo, né? Banco também é uma conta de ativo. Ela tem, o quê? Aplicação ou origem de recursos? Aplicação. Aí agora vocês vão morrer. A conta banco na contabilidade aumenta por débito. Porra, Anderson, não faz isso não. Falei para vocês esquecerem da conta bancária de vocês. Vou botar o quadrinho aqui para a gente ver essa brincadeira. Ou seja, banco é ativo. Ativo é sempre aplicação de recursos. Gosta de débitos, aumenta por débitos. Diminui por créditos. Tá? E as demonstrações contábeis padronizadas utilizando as contas devidas aqui. Até aqui tudo bem? Em relação a plano de contas? Ok? À vontade. Na verdade, o que eu vou ter aqui? Porque na verdade a gente vai falar sobre a estrutura do balanço patrimonial, tecnicamente falando, né? Os ativos se dividem em ativo circulante e não circulante. Então, os vários possíveis subgrupos do ativo circulante são esses aqui, ó, disponibilidades, valores a receber e tudo mais, né? Então, ou seja, o banco obrigatoriamente vai ser um subgrupo, né, das disponibilidades. Então, aí vai depender. Se eu tiver um banco só, uma conta bancária só, eu só uso essa conta para fazer lançamentos contábeis. Nesse caso aqui, ele é analítico. Agora, se eu tenho vários bancos, esta mesma conta aqui, com o mesmo código, passa a ser o quê? Sintética. E essas todas são analíticas. Virou um subgrupo, isso. Na verdade, vamos pensar melhor, né? As contas que não são grupos são analíticas. Vou fazer melhor. Isso aqui é um subgrupo. Isso aqui são contas que recebem lançamentos. Tá? O subgrupo é o quê? Ó? Disponibilidade, ativo circulante. Esses caras não são subgrupos, são as contas. São as contas. Agora, isso aqui é um subgrupo. Que agora tem as contas devidas aqui. Eu poderia ter a conta caixa sintética? Dependendo, eu posso. Eu posso ter o quê? Ó? O caixa em real e o caixa em dólar. Isso aqui, estou aqui conjecturando. Então, repare que não tem uma receita de bolo. Cada empresa vai ter seu próprio plano de contas. Por isso que não é recomendável copiar um plano de contas e estabelecer como o seu. Posso até copiar e fazer as devidas adaptações, né? De acordo com a minha realidade. Mas ativo circulante, sempre serão subgrupos, nunca receberão lançamentos.
Beleza? Ok? Tá? Tranquilo aqui, gente? Pergunta? Isso. Então, ou seja, quando eu for padronizar meu balanço, minha DRE, já vai vir com esse formato aqui. Tá? Ok? Isso aqui é lindo demais, gente. Opa! Tô ansioso para fazer débito e crédito, tô ansioso. Cara, FGV normalmente gosta mais de calculeira, tá? Mas conceitual sempre vai ter em prova. Ah, isso é possível de cair. Isso é possível de cair. Né? Ah, são características do plano de conta, exceto. Porra, exceto é foda. Que eu preciso saber todas as outras que estão certas. Isso é característico da FGV. Ela gosta mais de calculeira, tá? Mas vira e mexe tem uma questãozinha aí dessa de conceitos. É importante saber sim, tá? Ou, tipo, dá 3 afirmativas, 1 e 2 estão erradas, também é chatinho, né? Esse tipo de questão, né? Mas a FGV costuma ser muito objetiva, tá? Assim, não é o padrão dela montar uma prova inteira assim, ela é muito objetiva, tá? Normalmente a gente gosta mais de cálculos, assim, nada de muito absurdo não, tá? E quando ela conceitual, também bem objetivo. Assim, às vezes as questões são um pouco mais extensas, para confundir um pouco o candidato, entendeu? Mas ela costuma ser bem objetiva, inclusive nas questões conceituais. Beleza? Oi? A CESP é muito conceitual. Muito conceitual. Na Cefaz Ceará, por exemplo, cara, avançada e geral e custos, né? A maioria foi conceitual. A maioria. Umas 3 ou 4 foram de cálculo, mas a maioria foi conceitual, né? Bom, eu não esqueci disso aqui não, tá? Vou só passar para cá, para a gente depois voltar aqui, eu acho que vai fazer mais sentido. Natureza dos saldos das contas. Agora vai chegar o grande momento da gente falar de contas devedoras, contas credoras, tá? Então, como agora vocês estão super acordados aí, ó, agora a gente consegue falar sobre isso. Meus amigos, aqui é o seguinte. As contas na contabilidade possuem naturezas, tá? Ou seja, contas de natureza devedora são sempre as contas que são consideradas aplicações de recursos. E as contas de natureza credora são aquelas consideradas origens de recursos. Então, na contabilidade, quais são as contas de aplicação de recursos? Nas contas patrimoniais, eu tenho os ativos. Nós falamos ontem que tudo que eu coloco no ativo é aplicação de
recurso. Então, ou seja, comprei estoques, apliquei meu recurso aonde? No ativo. Ah, peguei empréstimo, o recurso está onde? No ativo. Ah, eu comprei máquina, o recurso está onde? No ativo. Então, o ativo é sempre aplicação de recursos. Ok para vocês aqui? Tá? E a origem, né? Sempre credora, que pode ser patrimonialmente passivo ou patrimônio líquido. Então, vamos lá. Comprei estoque a prazo. Apliquei meu recurso aonde? No ativo. Mas quem foi a origem? O fornecedor. Tudo bem para vocês? Ah, eu peguei um empréstimo bancário de 200 mil reais. Mas está onde os 200 mil? No ativo. Mas qual foi a origem? O empréstimo. A dívida. Ok para vocês? Ah, o sócio da empresa colocou, nós colocamos, né, 100 mil reais na empresa, em dinheiro. Está onde o recurso? No caixa. Quem foi a origem? Os sócios. Então, a lógica contábil é, tudo que é devedor é aplicação de recursos. Tudo que é credor é origem de recursos. Mas por que devedor? Porque esse cara aqui deve a esse cara. Ou seja, para ter 200 mil aqui, ele deve ou um passivo, ou um patrimônio líquido, ou inclusive uma receita, que a gente vai falar agora sobre as contas de resultado. Analisando as contas de resultado aqui, eu também tenho aplicação e origem. Ué, como assim, Anderson? Vamos lá. Vendi mercadorias à vista. Essa venda de mercadorias à vista gera aumento do caixa. Então está onde? No ativo. E quem foi a origem dos 100 mil reais, 200 mil reais que eu vendi? Na receita de vendas. Lembra que eu falei ontem que a receita gera aumento no ativo? Ou diminuição do passivo? Justamente aqui, ó. Ou seja, a despesa é a mesma coisa. A despesa é consumo de recursos. Né? Ah, despesa com energia elétrica. Pô, se a despesa é uma aplicação de recursos, é um consumo de recursos. Consumo, estou consumindo recursos. Então, a despesa também é o quê? Aplicação de recursos. Nunca é a origem. A despesa nunca gera origem. Ela gera consumo. Ela gera aplicação de recursos. Ou seja, despesa com material de consumo, material que eu comprei, que eu consumi. Né? Material consumido. O material consumido é uma despesa. Que é consumo de recursos, aplicação de recursos. Agora, eu prestei um serviço e vou receber a prazo. Pô, beleza, não vai entrar caixa, mas gera um direito. E direito também é um ativo. E qual foi a origem? A receita de prestação de serviços. Então, meus amigos, eu vou fazer outro quadro aqui para ficar mais lindo ainda, tá? Então, ou seja, se vocês começarem a compreender esse cenário, vocês dificilmente vão errar questões que envolvam débito e crédito. Por quê? Porque a contabilidade trabalha com aplicação versus origem. Ou seja, as contas devedoras precisam ser iguais às contas credoras. Tá? Agora, mas você não falou das redutoras ainda, Anderson. Não falei propositalmente. Por quê? A minha preocupação é que vocês compreendam, absorvam isso. Porque as redutoras, elas têm natureza inversa à conta que elas estão diminuindo. Porra, isso aí tá de sacanagem. Mas qual é a minha preocupação? De vocês entenderem isso aqui. Entendendo isso aqui, a redutora tem natureza inversa. Por exemplo, eu não falei que a conta de depreciação acumulada diminui o saldo da conta máquina? Ou seja, então vocês concordam que eu botei negativo um item que está reduzindo o meu ativo? Se eu estou botando negativo um item que está reduzindo o meu ativo, essa redutora não pode ter a mesma natureza do ativo. Não pode. Então, você está querendo dizer o que, Anderson? Que a redutora do ativo tem natureza credora. E lá no capital integralizar, que está diminuindo o meu PL, eu não posso ter a mesma natureza do PL. Porque se está diminuindo o PL, ou seja, então a redutora do PL e a redutora do passivo tem natureza devedora. Aí, qual é a minha proposta aqui? Esqueça a redutora. Entenda que o ativo é sempre devedor. Porque quando vocês lembrarem da redutora do ativo, porra, se ativo é devedor, a redutora só pode ser o quê? Ao contrário. Se passivo e PL são credores, as suas respectivas redutoras só podem ser o quê? Devedoras. Até porque as redutoras não são aplicações nem origem.
Não são. Então, estou tirando ela do quadro aqui inicialmente, para que vocês absorvam somente esse primeiro momento aqui. Tá? Aí, cara, vocês podem fazer a combinação que vocês quiserem. Quiserem. Por exemplo, comprei máquinas a prazo. Se eu comprei a máquina a prazo, quem vai ser a conta debitada aí? Para vocês? A máquina. E quem vai ser a conta creditada? O financiamento que eu peguei. Beleza? Comprei estoques a prazo. Quem vai ser a conta debitada? Estoques. E quem vai ser a conta creditada? Os fornecedores que me venderam a prazo. Agora vai ficar lindo, hein? Agora vai ficar lindo. Não gosto disso, não. Sabe por quê? Até porque eu ia falar sobre isso agora. Porra, Anderson, mas as contas devedoras só recebem lançamentos a débito? Por quê? Porque, na verdade, elas podem diminuir o seu saldo. E as contas credoras só recebem lançamento a crédito? Por quê? Porque elas podem diminuir o seu saldo. Então, qual é a lógica aqui? Aí esse quadro vai ser lindo agora. Ó, eu vou botar aqui, ó, conta. Nossa Senhora, vamos lá. Deus vai nos ajudar aqui. Ó, natureza, aumento. No material de vocês está mais bonitinho, tá? Aqui eu preciso ser mais objetivo. Diminui saldo. Então vamos lá, meus queridos. Ativo. Por ser aplicação de recursos, tem natureza o quê? Devedora. Logo, aumenta por débito, mas pode diminuir. Diminui por crédito. Agora, se houver saldo, obrigatoriamente vai ser o quê? Devedor. Você nunca vai ver... Aliás, eu já vi, mas era fraude, né? Tudo mais. Você nunca vai ver caixa negativo. Porra, não pode ter esse caixa negativo. Por quê? Porque caixa é uma conta devedora. Jamais pode ter saldo credor. Já viu no caixa negativo? Como é que é caixa negativo? Não faz sentido. Aí alguém quer me sacanear. Porra, mas a conta bancária é negativa. Aí eu te falo, na contabilidade, ainda assim não pode ser jamais credora. Por quê? Anderson, eu tinha 100 mil reais de saldo na conta banco. Banco é natureza devedora, aumenta por débito, diminui por crédito. Aí bateu um cheque de 150. Aí a conta virou, certo? Só que na contabilidade, o saldo vai ser o quê? 0. E os 50 mil? Passivo. Eu estou devendo ao banco. Consegue perceber aqui? Então não existe hipótese de uma conta de ativo ter natureza, que é devedora, ter saldo credor. Não existe isso. Assim, no dia a dia você encontra algumas aberrações. Tipo, fazer consultoria numa empresa, tava lá estoque negativo. Falei, pô, que merda é esse estoque negativo, cara? Porra, né? Enfim, aí eu comecei a procurar saber. Só que o que aconteceu foi o seguinte: a empresa, ela comprava um determinado insumo, não lembro qual é direito agora, que ele comprava por quilo, mas consumia em metro. Então ele tinha que fazer a conversão de quilo para metro. Então, hipoteticamente aqui, ó, 1 quilo devia corresponder a 10 metros desse... Acho que era plástico, alguma coisa desse sentido. Ou seja, 1 quilo corresponderia a 10 metros. Então, o controle de estoques tinha que ser em metro. Ok, vocês? Pô, o cara não converteu. Na hora de fazer as baixas, ele não converteu. Então, ele estava dando a baixa por quilo. Aí eu tinha que pegar 100 metros de plástico. Aí tentou baixar 100 quilos. Mas não tinha 100 quilos lá. Aí deu estoque negativo. Tudo bem, o sistema deveria ter impedido isso. Ok, mas... assim, quando ocorre isso é porque é falha em algum processo ali. Mas não existe isso, tá? Da mesma forma, o passivo e o PL, por serem origem de recursos, têm natureza o quê? Credora. Logo, aumentam por
crédito diminui por débito se houver saldo obrigatoriamente credor. A mesma coisa vale para a despesa. A despesa, por ser aplicação de recursos, tem natureza devedora, aumenta por débito, diminui por crédito se houver saldo devedor. A receita, por ser origem de recursos, natureza credora, aumenta por crédito, diminui por débito, se houver saldo credor. Pô, Anderson, então você está me falando que a conta estoques pode receber lançamento a crédito? Claro, quando eu vendo ou quando eu baixo ela do meu estoque. Ou seja, quando eu compro, aumenta por débito. Quando eu vendo, dou baixa por crédito. Se o saldo não for zero, obrigatoriamente tem que ser devedor. A minha conta fornecedor. Estou comprando tudo a prazo. O fornecedor é passivo. Lançamentos a crédito para aumentar. E conforme eu vou pagando aquele passivo, eu vou diminuindo a débito. E se houver saldo, obrigatoriamente, credor aqui. Tá? Poxa, Anderson, então, você está me dizendo, então, que a conta caixa e a conta banco também podem receber lançamento de credores, né? Sim. Quando sai dinheiro. Então, você está me dizendo que a conta caixa e a conta banco, em algum momento, pode ser origem? O que vocês acham disso? A conta caixa, em algum momento, pode ser origem? Pode. Por natureza, ela não é. Mas, em algumas transações, ela é. Se eu compro algo a prazo, vamos pensar o seguinte, estoque entrou a débito, eu não quero fazer lançamento contábil ainda, tá? Não quero fazer, vou fazer depois. O estoque aumenta a débito e se eu compro a prazo, o passivo aumenta a crédito. Se eu pago por esse estoque depois, o ativo diminui por crédito e esse passivo que diminui a débito. Então, neste momento do pagamento, o ativo está sendo o quê? Origem. Por quê? Ué, qual foi a origem do recurso para pagar o fornecedor? O caixa. E qual foi a aplicação do recurso? Para pagar o fornecedor. Então, repare ali que naquele momento eles inverteram os papéis. Mas a origem sempre vai ser credora. E a aplicação sempre vai ser o quê? Devedora. É que, por natureza, a conta banco, ela é aplicação. Mas existem transações que ela vai ser o quê? Origem. Então, por isso, ela pode receber lançamentos a crédito. Oi? Sim, mesma coisa, perfeito. Ó. Comprei à vista, aumentou o estoque a débito. Se eu comprei à vista, saiu o dinheiro do caixa, saiu a crédito. Então, nesse momento, assim, qual foi a origem do recurso? Ué, o caixa. Apliquei aonde? No estoque. É isso. Então, a contabilidade trabalha nessa lógica aqui. Anderson, pô, difícil isso, complicado, hein? Cara, não estou falando que isso é fácil. Assim, claro e evidente. Até porque eu falei para vocês que muitas pessoas estudaram comigo só foram aprender débito e crédito no 5º período. Tá? Mas esse quadrinho aqui vão fazer toda a diferença para vocês, para fazer questões, para continuar com os próximos assuntos. Tá? Aí eu vou só acompanhar aqui, falando das redutoras agora. Tá? Vou botar elas separadas aqui para não dar problema. Então aqui, ó, a redutora do ativo, natureza inversa, né? Então aqui é crédito, crédito, débito, crédito. E as redutoras do passivo e do PL, débito, débito, crédito, débito. Mas a minha preocupação é isso aqui, ó. Uma vez absorvendo essa parte, a redutora é só inverter. Tá? Quero perguntas aí, fiquem à vontade. Desabafos, angústias. Não, você não vai decorar. Não, assim, o que você vai, na verdade, aí não tem jeito, né? Esse quadrinho aqui vai ter que saber, não tem jeito, né? Mas não é um quadro tão difícil assim, né? Agora, claro que a gente vai fazer vários exercícios para vocês voltarem no quadro e fazerem as perguntas para vocês mesmos, né? Por exemplo, reconhecimento de despesas com salários para pagar no mês seguinte.
Porra, despesa, aplicação de recursos. Natureza, devedora. Aumenta por débito. Se eu não paguei a despesa com salário no mês, eu vou gerar um passivo para ser pago no mês que vem. Logo, o passivo, natureza, credora, aumenta por crédito. Então, reparem que os débitos e créditos sempre têm que ser iguais. Agora, isso não significa que no lançamento contábil, a gente vai falar sobre isso mais à frente, necessariamente eu precise apenas ter um débito e apenas um crédito. Aí vai ficar lindo a história. Por quê? Eu posso ter um lançamento com uma conta a débito e 3 a crédito, por exemplo. Mas o somatório dessas 3 a crédito tem que ser igual à conta devedora. Por que você está falando isso? A gente vai falar sobre isso em lançamentos, mas só para vocês terem uma ideia. Comprei mercadorias, 100 mil reais. Metade à vista, metade a prazo. É a mesma lógica. Eu estou aplicando meu recurso aonde? Somente em mercadorias. Mercadorias não é ativo? Ativo aumenta por débito. Quantas origens eu tenho? 2. Uma, metade à vista. Então, metade sai do caixa, diminui a crédito, e metade eu contraio um passivo, que aumenta a crédito. Então, repara o seguinte, eu tive 2 origens. Uma origem diminuindo o meu caixa e a outra origem aumentando o meu passivo. Então, essa é a lógica da contabilidade. Claro que no concurso de vocês, questão que envolva lançamento, cara, pode às vezes ter uma só. Pô, mas precisa acertar essa questão. Precisa acertar essa questão. Tá? Em outras provas de policiais, carreira administrativa, isso cai com mais frequência. Mas para auditor, para fiscal, que seja, eles acabam colocando 1 ou 2 questões no máximo disso. E vou te falar, já vi provas sem questão disso. Mas tem que saber. O foco é CPC? O foco é CPC, ok, mas eu preciso saber disso. Porque se cair, quem já está estudando há um tempo vai acertar. Então você não pode se dar o luxo de errar essa questão. Tá? Mas sério mesmo, façam perguntas aí se quiserem. Tranquilo aqui. Assim, a gente vai fazer questões para a gente fortalecer aqui esse entendimento, tá? Deixa eu voltar aqui. Um ponto importante. Pô, Anderson, como é que eu controlo isso, né? Existem os livros contábeis, que eu vou falar sobre eles mais para frente, mas eu queria falar aqui do livro Razão, né? Que te dá a possibilidade de abrir um razonete. O razonete é uma figura em T que leva o nome da conta, os lançamentos devedores e os lançamentos credores. Então, por exemplo, a conta banco, por ser ativo, aumenta por débito, diminui por crédito se houver saldo devedor. Então, ou seja, considerando aquela conta patrimonial, ela acumula saldos anteriores. Então, se ela tiver saldo na conta, obrigatoriamente vai ser o quê? Devedor. Aí, por exemplo, a conta banco tinha um saldo devedor em 10 mil reais. Aí, vendi à vista lá 100 mil reais. 100 mil reais aqui. Paguei lá fornecedores, 30 mil reais. Eu peguei um empréstimo lá de 50 mil reais. Eu paguei salários lá de 20 mil. Então, a lógica da contabilidade é ter uma conta banco, né? Um razonete da conta banco, e de todas as contas, na verdade, para apurar o seu saldo. Onde é que eu controlo isso? No razonete. O que é isso? Já? Ué, mas que horas tem? Hã? Tá, não, tá, beleza, tá. Que susto. Não, beleza. Então, ou seja, eu falei, será que alguém não tá gostando da aula, falando lá embaixo e né? Então aqui eu tenho, 10, 100, 50, 160, menos 50, saldo final de 110. Então, repare o seguinte, todas as contas contábeis vão ter o chamado razonete, para justamente eu controlar os saldos dessas contas. Porque senão, se eu não tenho isso aqui, como é que eu vou controlar isso? Porque, assim, o livro diário, que a gente vai falar sobre ele ainda hoje, o livro registra as transações do dia, de todas as contas. Agora, o livro razão,
ele mostra o saldo de todas as contas de forma individual. Aí eu consigo controlar os saldos. E são esses saldos que vão pertencer ao balanço patrimonial e à DRE. Ou seja, então, no livro diário, eu uso a técnica da escrituração. E aqui, quando eu mando para o balanço e para a DRE, eu uso a técnica contábil da elaboração das demonstrações contábeis. Lembra que nós falamos sobre isso ontem? Mas como é que eu faço isso? Através do razonete. Se não tiver o razonete, me ferra completamente aqui. Porque como é que eu vou controlar isso, né? Perfeito, perfeito. Aí, beleza. Iniciei o outro mês aqui com 110, né? Vou botar aqui, ó. 110. Caiu um cheque de 140. 110 aqui. Zerou aqui. Aí entra aqui, sei lá, cheque é descoberto, sei lá, cheque especial, uma coisa nesse sentido, né? De 30, né? De 30 mil reais. Como esse cara é passivo, obrigatoriamente o saldo final é o quê? Credor, né? Credor. Então, ou seja, não tem como ter saldo credor aqui na conta de ativo, né? Então, essa é a lógica da natureza das contas. Mas, assim, para vocês, isso aqui faz um pouco de sentido? Ou para você não faz nada de sentido? Não, falando sério. Fala assim, caralho, mas faz sentido para vocês isso? Porque, assim, isso é uma forma de raciocínio lógico, tá? Eu estou te falando, ninguém vai ter o poder aqui de falar assim, porra, eu não vou usar isso não, meu irmão. Não vou usar isso. Cara, não adianta brigar contra isso. Isso aqui tem mais de 500 anos, cara. Ou seja, isso aqui é muito perfeito para atender a contabilidade. Então, ou seja, é uma lógica muito racional. Pô, se eu aplico 200, eu tive que ter origem de 200. Eu devo a alguém. Por isso o ativo é devedor. Pode parecer estranho, né? É devedor. Por quê? Porque, porra, eu devo a alguém. O recurso saiu de algum lugar para ter os 200 lá. Então, essa é a lógica aqui. Tá? Então, esses dois quadrinhos, vocês levem para a vida de vocês até o dia da prova. Quando vocês passarem na prova, podem rasgar o quadrinho aí, botar fogo, né? Mas levem, porque isso é contabilidade raiz mesmo. Assim, vamos dizer assim, é um dos princípios basilares da contabilidade. Tá? Eu vou fazer aqui umas questões aqui, para a gente ganhar força. Pô, esse cara tá de sacanagem aqui. É que deu uma... Oi? Isso. Eu vou reforçar isso na parte de escrituração. Mas é isso aí, é isso aí. É que deu uma travada aqui, ó. Agora vai. 199, né? Valeu. Ó, a CESP, na época da Cefaz Ceará, ela deu o mesmo enunciado e pediu várias coisas, tá? Eu não vou falar sobre balancete ainda não, mas não vai afetar em nada aqui essa questão. Lembra daquela questão de ontem, que a empresa contratou um funcionário por 10 mil reais para pagar só no mês seguinte? Né? Então ela usou para vários assuntos, né? A outra questão fala o seguinte, ó, para fins societários, o registro da despesa com o salário e encargo do novo funcionário deve impactar o balancete, não vou falar de balancete ainda, tá? Do mês em que estiver prestado seus serviços. O que vocês acham aqui? Ou seja, a despesa impacta o resultado daquele mês, mesmo que ele não tenha pago? Sim, exatamente. Princípio da competência. Reconheço a despesa independentemente do pagamento ou recebimento. Ou seja, reconhecer a despesa com salário e só vou pagar no mês seguinte. Mas a despesa é registrada naquele momento. Então, impacta sim o resultado naquele mês, ok? Tá certo essa questão. Julgue o próximo item. Essa é a 1. A 1 da aula 3.
tá? O pagamento de uma despesa em dinheiro exige a redução do saldo da conta caixa, o que se dá por meio de lançamento a débito dessa conta. A conta caixa é conta de ativo, certo? Aumenta por débito. Se eu pago uma despesa, eu estou aumentando ou diminuindo caixa? Diminuindo. Então, para diminuir o caixa, lançamento a crédito. Então, essa questão está errada. Ok para vocês aqui? Tudo bem? Dá para fazer isso aqui. Eu comentei sobre isso aqui ontem. Então, vamos lá. Julgue o próximo item a respeito do mecanismo de contas utilizado na contabilidade. Conta caixa, ações em tesouraria e depreciação têm em comum o fato de serem todas de natureza devedora. Vou ajudar aqui a responder. A conta caixa é devedora? Sim, ok. Lembra que eu falei das ações em tesouraria ontem? Essa conta é um tipo conta redutora, porque ela reduz o meu PL. Lembra que eu falei sobre isso ontem? A empresa adquire ações dela mesma, então diminui o montante de capital social, né, de ações ofertadas no mercado. Se ela diminui o PL, natureza devedora também. Ok para vocês? Agora, cuidado com essa expressão aqui. Depreciação. Porra, mas quando ele fala depreciação, ele está falando da despesa ou da conta redutora? Toda vez que ele não mencionar a depreciação acumulada, ele está falando da despesa de depreciação. Salários. Se estiver falando de salários, também é a despesa. Para ser passivo, tem que ser os salários a pagar. Então, a banca não vai botar assim, ó, despesa com salários, despesa com depreciação. Por quê? Ela já entende que o candidato já sabe disso. Porra, Anderson, sério juros. Juros pode ser despesas ou receitas. Mas como é que eu vou saber se é receitas ou despesas? Quando ele botar juros ativos. Juros ativos são receitas. Juros passivos são despesas. Mas, porra, como é que eu vou saber disso? O juro ativo é um juro bom, o juro que aumenta o meu ativo. E o juro passivo é um juro ruim, que aumenta o meu passivo. Então, com o passar do tempo, a gente vai começar a incrementar algumas contas aqui, vocês vão começar a perceber a maldade do examinador. Então, caixa é ativo, devedora. Ações de tesouraria, redutora do PL, devedora. E a depreciação, despesa, também é devedora, questão certa. Quer falar? Vamos? Gente, ó, quero estar presente com vocês aqui. Eu não pude vir, mas eu quero dar boas-vindas ao professor Anderson Fumax, professor aqui da LA Concursos. A gente tem uma honra muito grande, professor, ter você aqui conosco aqui na LA Concursos, né? E eu digo para vocês que o professor Anderson Fumax na minha opinião, ele está entre os top 5 professores de contabilidade do Brasil. Carioca da Gema, Barra da Tijuca. Recreio agora. Opa, melhor ainda, hein? Melhor ainda. Então, professor, com vocês aqui. Nós fizemos um esforço muito grande para trazer o professor Anderson, o Fumax, aqui na LAC. Ele tem uma atividade muito importante no Rio de Janeiro. Ele é servidor público do MP lá. Ele é um professor, quem acompanha nas redes sociais, o cara dá aula aí em todos os grandes players do Brasil de contabilidade, e a gente fez a adaptação. Então ontem vocês tiveram 4 horas de aula, então eu peço para vocês aí também esse esforço extra, hoje de manhã, hoje à tarde. E amanhã, se Deus quiser, eu não vou estar sozinho aqui, se Deus quiser. Venham, por favor. Então assim, vai ser uma semana puxada, né, para vocês. Semana que vem outro professor espetacular, tá? Professor Marcelo Leal, que está conosco desde 2016, cara. Legal, hein? O cara que está na casa todo esse tempo, porque tem seus méritos, né? Ele vai dar aula para vocês de TI, vocês terão aula de informática e TI. Esse é uma coisa mais complicada. Então eu falei para ele ir com um ritmo um pouco mais tranquilo, para priorizar aqueles assuntos que certeza que vão ser cobrados na prova. Tá? Vocês vão ter essa aula com ele aí amanhã, na semana que vem.
E eu queria dar uma orientação de almoço, uma sugestão para vocês, né? Para quem não vai para almoçar em casa, saindo aqui na LAC, subindo ali, ó, tem um restaurante Aquilo, tá? Nós avisamos lá que talvez teriam mais pessoas para ir almoçar, então uma sugestão que eu passo para vocês, tá? E aí a sala aqui vai ficar aberta o dia todo, né? Já deixar essas coisas aqui, a gente vai ter uma segurança ali para vocês, para vocês terem esse conforto a mais. Tá bom, gente? Eles abrem domingo? Hã? Eles abrem domingo? Domingo não abre. É. Domingo eles não vão abrir domingo. É. Hã? Rapaz. Olha, merece, né? Merece. Mas eu tô saindo daqui agora, tô indo para Campo Grande fazer a prova lá do concurso da Secretaria de Saúde de lá. Treinar, né? Treinar um pouquinho. Aí lá tem contabilidade, professor. Tem, né? Vou fazer a prova lá para teste, para ver, porque vai ter o concurso da segurança da saúde aqui também. Até para a gente ajustar um pouco mais nosso curso. E eu estudo pelas nossas aulas. Eu faço isso para verificar se o curso está tendo aderência. Todo professor que passa aqui, gente, eu sei o desempenho dele, eu sei da capacidade dele, que já passaram também, chega informação. A aula é gravada, eu assisto essas aulas. Eu falo que esse ramo de concurso, o cara tem que gostar muito, porque eu me dedico exclusivamente a isso, minha vida toda é voltada para isso. E eu gosto. E se eu não gostasse, já tinha abandonado isso há muito tempo, já tinha feito outra coisa. Professor, valeu, hein? Prazerzaço aí. Ó, Tá? Nosso chopp hoje não vai ter. Tranquilo. Eu bebo por você. Mas boa prova lá, viu? Boa prova. Oi? Não, o ideal é que tivesse os dois. Pudesse dar uma malhadinha e depois. Né? Mas é perto? É equilíbrio, né? Então eu vou lá. Depois da aula. Oi? Não, ontem eu não tive tempo para procurar, porque ontem já saímos daqui tarde, né? Mas hoje eu vou, de repente, não pular. Entendi. E qual é o nome da academia mesmo, hein? Você está falando? Engenharia? Vou lá. Vou lá e depois eu tomo um chopp. Bom, então, essa aqui ok para vocês? Tá? 4. O plano de contas deve ser flexível, permitindo a exclusão ou inclusão de contas, acompanhando a dinâmica das operações da entidade. Certo ou errado? Certo, nós falamos que plano de contas é de acordo com o que a empresa acha que é melhor para ela. Então ela pode fazer o que quiser no plano de contas, tá? Não cai, não? Então, mas o que acontece? Por exemplo, a depreciação acumulada, por exemplo, ela gera uma conta de débito em despesa. Ó, débito, despesa, com depreciação, e crédito em depreciação acumulada. Então, ou seja, eu depreciei R$2.000 o ar. Debitei a despesa e creditei a conta redutora do ativo. No lançamento. Lá no balanço vai ficar a conta do ar, de R$10.000, menos os R$2.000, como mostrei lá. Mas o lançamento contábil é esse aqui. Beleza? Tá? Despesa. Isso. Né? Se ela falar só salários, despesa. Porque, assim, as bancas não dão mais esse mole aí de dar essa força aí pro aluno. A despesa com salário, não dá. Aí é passivo. Isso. Perfeito. Deixa eu ver aqui, que as outras questões falam de outro assunto. Calma aí. A gente não tratou ainda.
Tá, então a gente vai seguir um pouquinho aqui ainda. Valeu, obrigado. Beleza. Ah, o quadrinho aqui, ó. O quadrinho tá lindo, né? Aí, ó. Pô, obra de arte isso aqui, gente. Tá, regimes contábeis, tranquilo aqui, vou falar rápido. Regime de caixa, beleza. Escrituração, a escrituração vai... Tô com pena de apagar isso aqui, mas não tem jeito. Bom, deixa eu ver aqui se eu consigo... Eu vou até usar o exemplo daqui para ganhar tempo do regime de caixa e regime de competência. Vamos lá. Regime de competência versus regime de caixa. A contabilidade, na sua escrituração, isso está previsto na Lei 6.404, existe uma interpretação técnica que também trata disso, tá? Eu preciso registrar na contabilidade sempre utilizando o regime de competência, que privilegia o fato gerador, independentemente se houve pagamento ou se houve recebimento. Ok para vocês? Tá? Já o regime de caixa, o registro ele é feito somente quando ocorre o pagamento ou recebimento. Meus amigos, na prática, isso não existe. Regime de caixa para fim de escrituração. O que acontece para regime de caixa é para controlar a conta caixa e a conta banco. Mas para as demais contas é sempre o quê? Competência. Tá? E para elaborar o fluxo de caixa, ok, regime de caixa, mas é só para controlar a conta caixa e a conta banco. Porque na vida real utiliza-se regime de competência. Algumas empresas até fazem a tributação pelo regime de caixa, que a Receita Federal permite isso. Mas só a tributação sobre faturamento, mas a escrituração ela é feita por competência. Tá? Então, assim, na prática, o que ocorre aqui é regime de competência. Então, olha o exemplo aqui que eu dou, até para a gente ter essa noção mais interessante aqui. Ó. A empresa Violeta Limitada iniciou suas atividades em janeiro de 2020. Nos livros contábeis constam os seguintes elementos. Aí eu vou botar aqui, ó, registro 1, 2, 3 e 4. Competência versus caixa. Olha só, receitas de vendas de 2020 de R$ 146 mil, recebendo 70% à vista e o restante a prazo. Né? Só que ele quer saber, considerando que a empresa utiliza o regime de competência, qual o resultado da empresa em 2021. Então, ou seja, mesmo que ele só recebeu 70%, eu vou registrar em 2021 a receita ou a receita de 2020? De 2020, consegue perceber isso? O fato gerador ocorreu em 2020. Todos conseguem visualizar isso? Embora ele tenha recebido uma parte em 2020 e o restante de 2021, meu irmão, eu quero saber o quê? De competência. Então, na verdade, aqui, de competência, não tenho nada, né, em 2021. Agora, o caixa eu vou receber, né? 30% desse cara, vocês concordam? Em 2021?
Daria quanto aí 30% de 146? Daria aí 33.800? Alguém tem calculadora aí? Só para confrontar aí. Vê se é 33.800, por favor. Ah, perdão, 43.800, né? Ou seja, 43.800. Tá na 72. 72. Nada. Despesas de R$98 mil em 2020. 63 pagos em 2020, né? E o restante em 2021. Então, vocês concordam aqui que o caixa de 2021 vai ser afetado em 35? Né? O caixa, né? Aí minha pergunta é, eu reconheço a despesa em 2021? Não, porque é a despesa de quando? 2020. Repare que o fato gerador não ocorreu em 2021. Então, a competência, por enquanto, nada ainda. Ok para vocês? Tá? Em 2021, recebeu o restante das vendas, em 2020, e pagou as despesas contraídas em 2020. Já fiz isso aqui. Já fiz aqui, né? Então, aqui, morre aqui. São 5, na verdade, né? 4. Realizou vendas de 150 em 2021, recebendo apenas 2/3 dela. Então, repare aqui, competência, eu vou reconhecer os 150 e o caixa somente 100. E na assertiva 5, ó, reconheci despesa de 85, pagando 40% delas. Então, vou reconhecer aqui 85, 40% delas aí, daria 340? 340. 34, né? 34 mil reais. Então, reparem que, para fins de competência, o lucro da operação é de quanto? 65. É isso? Está aqui, ó. Lucro de 65. E o caixa gerado ou consumido em 2021 vai ser aqui a diferença. Ó. Alguém pode fazer para mim aqui? Porque, na verdade, o meu foco é competência aqui. 143.800 menos 69. 143.69. Quanto é que daria aí, por favor? 143.800 menos 69. Show de bola, obrigado. Então, reparem que, por competência, lucro de 65 e um caixa superavitário em 74.800. Então, por isso que eu falo, lucro é uma coisa, caixa é outra, né? Então, essa é a lógica de regime de competência. Eu registro o fato no momento em que ele ocorre, independentemente se eu estou recebendo ou não por ele. Os 2 primeiros eventos são de fatos geradores em 2020. Até impactou meu caixa em 2021, mas o fato gerador foi de 2020. Isso, em competência, foram registrados em 2020. Beleza? Agora, como afetou meu caixa em 2020, preciso informar. Mas por competência... Isso. Né? Então, reparem aqui, ó, que essa despesa aqui, ó, incorreu em despesas em 2021. Realizou vendas em 2021. As demais, ó, receita foi de 2020. Despesa de 2020. Por mais que ele tenha recebido parte em 2021, e aqui pago parte em 2021, o fato gerador não ocorreu em 2021. Todos conseguem visualizar isso? Então, isso é regime de competência. Tá, vamos lá. Justamente disso, ó. Receita de vendas de 2020 de 146 mil reais. Só que aqui eu estou apurando os números de 2021. Então, ou seja, como a receita não é de 2021, eu não posso reconhecer por competência em 2021. Beleza? Entretanto, eu recebi em 2021 30% dos 146. Então, entrou no caixa 30% da venda. Mas a receita é de 2020. Primeiro foi? Segundo, despesa, a mesma coisa. A despesa eu reconheci em 2020. Então, a reconhecimento da despesa foi lá em 2020. E impactou meu caixa em 2021 um pouquinho, porque ele só pagou 63 e o restante vai ser pago em 2021. Então, no meu caixa, eu vou sair aqui com 37
5. Beleza? O terceiro evento é só ele falando aqui, ó, que em 2021 ele recebeu o restante dessa venda e pagou o restante dessa despesa. Então, como eu já coloquei ali, eu passo batido. Então, o caixa foi impactado em 2021, mas com fatos geradores de 2020. Agora, nos fatos 4 e 5, aí eu tenho os dois. Vendas de 2021, integralmente reconhecidas por 150, recebendo somente 2/3 dela, ou seja, R$100 mil em 2021. E aqui, reconheci receitas de 85, só pagando por ela 40%, então só pago 34%. Então, ou seja, isso aqui é para apurar lucro ou prejuízo, isso aqui é para apurar excesso, né, ou consumo de caixa aqui. Então, ou seja, regime de competência, regime de caixa. Cadê? Aonde? Ah, tá. É porque eu peguei aqui as entradas e diminui das saídas. Né? Para ficar mais rápida a conta, né? Ou seja, ó, quanto entrou? 143.800. Quanto saiu? 69. A diferença aqui. Beleza? Tá? Então, ou seja, na prática, o que ocorre é a escrituração pelo regime de competência. Mas se eu estou controlando o meu caixa, a minha conta banco, obviamente eu vou trabalhar com esses lançamentos aqui. Então, meu razonete da conta banco, né, ia ser influenciado, né, por essas transações aqui. Tudo bem aqui? Beleza? Tá? Isso, o caixa normalmente é dinheiro em espécie, e aí a conta banco é o recurso que eu tenho nas contas bancárias. Agora, inclusive, a conta banco, ela pode ser subdividida em aplicações financeiras, por exemplo. Por exemplo, a conta banco sugere-se que seja só a conta corrente. Se eu tenho uma aplicação financeira, algum investimento, sugere-se que eu abra uma outra conta. Tá? Por quê? Porque, na verdade, a conta corrente é a conta que se transita a movimentação de recursos. Entrada, pagamentos, né? A aplicação financeira já tem uma outra finalidade. Então, sugere-se que eu abra uma conta só de aplicação financeira. Que é até comum, né? Se a gente for parar a pensar, né? Algumas aplicações financeiras têm uma numeração própria, né? Aí bota um conta a receber. Mas aí, o que acontece? Quando ele vende no cartão, gera uma receita. Né? Ou seja, em tese, se ele não fizer antecipação, ele recebe em 30 dias. Né? Assim, é à vista para efeitos do consumidor. O consumidor pagou à vista. Mas a portabilidade gera um conta a receber. Né? Agora, se ele vai antecipar o recurso, aí é um outros 500, que a gente vai também falar sobre isso hoje. Como despesa. Como despesa. Né? E a gente vai falar justamente sobre isso. Duplicata descontada. É muito parecido. Né? O que é uma duplicata descontada? Porra, o cara tem uma venda lá de 300 mil reais para receber em 6 meses. Porra, aí ele vai no banco, porra, cara, 6 meses, porra nenhuma, eu vou lá no banco hoje. Aí vai no banco, pô, banco, ó, tem 300 mil reais aqui, ó, banco, beleza, te dou 200. O cara, que isso, cara? É isso. Dá o dinheiro agora, te descontar aí, né? Aí o cara leva 200, perde 100 mil pro banco. Então, ou seja, aí envolve uma configuração de outras contas que a gente vai falar. Então, envolve duas transações distintas. Vendi para você, você vai me pagar 300 mil, e eu descontei e antecipei com o banco. Então eu devo ao banco. Olha que interessante. Ela me deve e eu devo ao banco. Então eu só pago quando ela me pagar. Se eu não pagar, eu estou ferrado. Aí chora. Né? Que acontece também. Apesar de que existem transações dessas que o banco assume a função de cobrar também, dependendo da transação. Mas aí, de qualquer forma, são transações independentes. Ela me deve, eu devo ao banco. Então, essa duplicata descontada é um passivo. Então, a gente vai falar sobre isso depois. 200. Esse 100 é despesa. Isso, despesa financeira. Isso. Aí um outro ponto importante que a gente vai abordar, possivelmente depois do almoço. Não sei, de repente até um pouco antes do almoço. E embora esses 100 mil reais seja uma despesa financeira,
No ato da transação, eu não posso reconhecer como despesa financeira ainda. Por quê? Por conta do regime de competência. Ué, mas como assim? Porque o banco, quando ele faz essa negociação comigo, ele fala o seguinte, ó, eu te cobro, eu cobrei 100 mil reais, não foi? Foi 100 mil reais, né? Para 6 meses, né? Aí vamos, hipoteticamente, lá uma taxa lá de, sei lá, de 6% ao mês. Estou aqui chutando, tá? Então, você só pode reconhecer o primeiro mês de os juros no primeiro mês, a partir do primeiro mês. Porque, ou seja, vocês concordam que se eu pegar um empréstimo hoje, for lá no caixa eletrônico, pegar, sei lá, 5 mil reais de empréstimo, não tem juros ali ainda. Não tem juros. O juros vai acontecer na primeira parcela. Então, no lançamento original, nunca reconheço os juros. Já fiquem essa dica aí, para nenhuma transação. Só a partir da primeira. Entretanto, esses juros que eu vou pagar precisa ser reconhecido no balanço, não através de juros. Através de uma conta chamada de encargos a apropriar ou encargos a transcorrer, que eu vou falar sobre isso depois. Porra, isso tá de sacanagem? É. E é uma conta redutora do passivo. Porque qual é a lógica? Como vocês visualizarem, vai ficar mais fácil vocês visualizarem isso, tá? Quando botar no quadro. O que acontece? Peguei um empréstimo de 300 mil reais. Vou pagar 330, 10% de juros. Beleza? Vou pagar 10 parcelas de 33. Tá? Eu preciso indicar no balanço o meu passivo total, que são os 330. Entretanto, eu também preciso indicar qual é a parte que cabe aos juros. Por quê? Se eu tivesse que quitar hoje a operação, eu não pagaria 330, eu pagaria 300. Então, esses 30 vão vir como redutora dos 330, porque naquele momento o passivo é de 300, líquido, né? E conforme os meses forem passando, vou reconhecendo 3 mil reais de juros por mês e vai diminuindo. Hã? Não tem problema, só que aí o que acontece? A minha despesa financeira diminui. Pronto. Não gera receita, mas gera redução da despesa financeira. Porque eu não tive ganho ali nenhum. Assim, o banco não vai me permitir, por exemplo, eu tenho juros de 3 mil reais por mês. Né? Se eu antecipar, beleza, tu vai pagar 2 mil de juros. Você vai pagar juros. O que eu tenho ali é uma redução da despesa financeira. Jamais ganho ali. Né? Porque não é uma transação que você ganha nada, só perde. Você nunca vira receita. Entendeu? Mas a gente vai visualizar isso, vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Tá? Estou comentando aqui essas situações que ocorrem na contabilidade. Né? Deixa eu ver aqui. Que horas tem aí? 15 para as 10? Então, melhor a gente pausar aqui. Que eu vou falar sobre escrituração, aí isso demanda um pouquinho mais de tempo, né? Então, não queria parar no meio do caminho. Te dar uma pausa agora. 15 para 10 mesmo, né? Então, 10 horas a gente volta. 10 horas a gente volta. 10 horas a gente volta, então.